Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Passando aqui para compartilhar com você uma estratégia sobre a oração. Muitas mulheres perguntam e questionam ao Senhor: eu oro, eu jejuo, eu clamo, e por que Deus não me responde? Cadê Deus que não me respondeu? Tem muitas mulheres se questionando ao Senhor por não ter respondido às tuas petições. E isso tem frustrado os corações de muitas mulheres. Elas pedem ao Senhor, elas clamam ao Senhor e pedem ao Senhor para trazer um resultado. Mas eu quero trazer uma estratégia para você. Claro que o nosso Deus, ele tem ouvido a sua oração. Ele tem olhado para o seu trono, você clamando ele. A palavra do Senhor vai dizer, né, no livro de 2 Crônicas, que o Senhor ouve a oração. O Senhor disse a Salomão: Salomão, pede o que você quer. O Senhor apresentou a Salomão quando ele orou. E o Senhor disse: Salomão, o que você está precisando? O que você quer de mim? Então isso prova que o nosso Deus é o Deus que responde a oração e ouve sim. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que não abandona os seus filhos. Deus, ele é um Deus que se apresenta no tempo e no momento certo para abençoar aqueles que têm clamado o nome dele, aqueles que têm pedido. Deus não esqueceu de você. Vamos continuar nessa palavra aqui de 2 Crônicas, que tem uma pérola aqui que vai dizer, né, que ele fala assim para Deus, Salomão: Deus, tu foste tão bondoso para o meu pai Davi, mas olha, agora eu estou no trono e eu não sei lidar com isso. Então o que eu quero, Deus, é que o Senhor me dê sabedoria, porque é numerosos povos e eu não sei governar. Então me dê sabedoria. O que acontece? A gente vê um Salomão com uma fé. E entenda uma coisa, que Salomão, ele pede a Deus sabedoria. O Senhor perguntou a Salomão o que ele queria. Ele poderia dizer assim: eu quero um carro, quero uma casa, quero um casamento, quero um relacionamento. Mas não, Salomão falou: eu quero sabedoria. Então você entenda que tem coisas que na minha e na sua vida não acontecem porque nós não sabemos pedir. Através da sabedoria que Deus dá a Salomão, o Senhor enriquece Salomão. O Senhor dá o restante das coisas a Salomão. Tem muitas mulheres que estão orando pela vida sentimental, pela vida, né, material, pela vida conjugal, e não recebe de Deus o que Deus tem para elas, porque ela não vai saber administrar o que Deus tem para a vida dela. Se Deus colocar o que Deus tem para colocar, elas não vão saber administrar. É por isso que não chegou coisa na tua mão ainda, porque você pede a bênção, mas não pede a sabedoria para liderar a bênção, para manter a bênção. Tá entendendo? Tem muitas mulheres que Deus manda a bênção, elas não sabem, ela perde a bênção. Então aqui você vai entender que Salomão, ele pede o quê? A sabedoria para governar a sua bênção, o trono que Deus permitiu ele sentar naquela cadeira. Você entenda que nós temos que saber orar e pedir. Não é que Deus não te respondeu. Não é que Deus não fez. Não recebeste porque pediste mal. Pedimos coisas. Mas antes de coisas, Deus tem que nos preparar para lidar com a coisa que nós vamos receber. Então Salomão é inteligente. Ele pede a sabedoria antes de receber aquilo que ele quer. Ele quer o quê? Governar o palácio? Ele quer também as coisas do palácio, riquezas, né? A prosperidade. Mas o texto vai dizer que Salomão não focou nisso. Ele focou na sabedoria. Então você vai entender que Salomão, ele pede ferramentas ao Senhor na sua oração, que é a sabedoria. É aí que eu quero compartilhar com você uma coisa. Tem pessoas que já quer o bolo pronto. Tem pessoas que já quer o pão pronto. Eu quero já o bolo. Pede para Deus os ingredientes. Pede para Deus antes os ingredientes para você fazer ali o bolo como você quer. Porque quando você pega algo que já está pronto, você não vai saber valorizar. Você não vai saber lidar, mas quando você está com os ingredientes fazendo ali, né? Fazendo teu bolo, amassando teu pão, tu vai falar: nossa, foi sacrificado aqui. Aqui eu consegui, foi eu que fiz.
E você vai saber valorizar. Você vai saber valorizar a bênção que Deus vai colocar sobre as tuas mãos. Tem muitas mulheres que pedem a Deus, eu quero um casamento, eu quero uma vida sentimental, mas não sabe ter os ingredientes para manter esta vida sentimental. Não sabe ter os ingredientes para manter este casamento. Salomão pediu a sabedoria para manter o palácio. Você que é solteira, começa a pedir a Deus sabedoria. Para você ter alguém interessante na tua vida, um homem segundo o coração de Deus. Para você que é casada, para Deus te dar, né, a sabedoria para lidar como esposa. Para você que está lutando por um homem, fala, Deus, eu quero sabedoria. Porque não adianta pedir o homem e não ter sabedoria, não adianta pedir o homem não saber lidar. Muitas pedem o homem, pedem o casamento, mas não pedem o ingrediente que é para ficar dentro do lar, que é a sabedoria do Senhor. Isso não é sobre só relacionamento, sobre serviço, vida profissional, ministério. Nós mulheres temos que orar pedindo ao Senhor sabedoria. Muitas pessoas pedem um emprego, mas não pedem para Deus livrar dos inimigos. Não pede para Deus dar sabedoria para estar naquela empresa. Na vida sentimental não pede sabedoria para o Senhor. Só pede a benção, mas não sabe pedir os ingredientes para manter a benção. Que Deus possa ter falado com você. Não é que Deus não respondeu sua oração. É que Deus quer que você pede os ingredientes para Ele manter a benção nas tuas mãos. Deus não vai te dar o bolo pronto. Você vai ter que fazer. E Ele vai te fornecer. O Senhor, Ele vai te dar os ingredientes para você fazer o teu bolo. Amém? Que Deus te abençoe, você. Seja sábia. A mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola destrói. Deus, Ele não dá nada de mão beijada para ninguém. Nunca foi assim. Então pede os ingredientes. E mão na massa, porque Deus vai te dar a tua vitória.